Muito bem, amigos do cooperativismo, estamos de volta com o Momento Coamo. A Fazenda Experimental testa, a assistência técnica recomenda, os cooperados adotam e colhem boas produtividades. Estamos vivendo o 37º encontro de cooperados na Fazenda Experimental Coamo, aqui em Campo Mourão, que está completando 50 anos desde a sua criação em 1975. Para falar sobre isso, nós contamos aqui hoje com o engenheiro agrônomo e diretor de suprimentos e assistência técnica da Coamo, Aquiles de Oliveira Dias. Aquiles, bem-vindo ao Momento Coamo e um programa, para poder dizer, uma semana cheia de muita alegria, de muita satisfação. 50 anos de fazenda experimental e você tem aí quase 40 de Coamo, viveu muito desses momentos aí. O que é que dá para falar assim? O que vem à sua mente quando a gente fala 50 anos de fazenda experimental? É um momento de muita felicidade, Erivaldo, porque nós estamos realizando essa semana o 37º encontro da Fazenda Experimental da Coamo. Desse formato, ele teve, o primeiro foi em 89, então nós estamos no 37º. E esse ano com uma motivação a mais, porque são os 50 anos da Fazenda Experimental. A fazenda foi criada em 1975 e a Coamo é de 1970. Acho importante ressaltar isso, porque logo no início da Coamo, a Coamo começou em 70, os primeiros 2 anos ela não funcionou muito bem, só depois que o Dr. Haroldo assumiu é que ela realmente teve uma expansão maior. Mas logo no começo da Coamo, a Coamo era muito pequena ainda e já se teve a ideia de criar a fazenda experimental para gerar tecnologia e transferir tecnologia para os nossos cooperados. E aí tudo começou dessa forma, para gerar tecnologia para os nossos cooperados. E à medida que o tempo foi passando, a gente foi aprimorando cada vez mais, até que em 89 então se criou o encontro de cooperados na fazenda experimental, que desde então se teve uma grande evolução. Como é que você vê essa visão do Dr. Haroldo, enquanto engenheiro agrônomo, Coamo fundada em novembro de 70, então 72 ela começou a operacionalizar com toda a sua estrutura e 2 anos depois já tem a ideia, já nasce uma fazenda experimental. Passados 50 anos a gente começa a pensar assim, puxa, o Dr. Haroldo realmente, com toda essa ideia, com todo esse idealismo, já tendo uma visão de futuro, né? Sim. Às vezes eu penso assim sobre a trajetória do Dr. Haroldo e vejo as coisas que ele fez, E a gente diz hoje a gente diz assim, mas era isso mesmo que tinha que fazer, Mas há 50 anos atrás, quando o Brasil era importador de alimentos, não existia tecnologia, você tinha problema de erosão, uma série de coisas, Como é que uma pessoa toma uma atitude dessas, Então, é alguém realmente muito visionário, que fez uma diferença grande na vida de todas as pessoas, Então, eu vejo assim que é uma dádiva a gente poder ter uma pessoa como o Dr. Haroldo, para ter essa visão, de construir esse futuro. E hoje todos nós, cooperados, funcionários, a comunidade, a sociedade toda, é que tira proveito de uma ação como essa, que é a nossa fazenda experimental. Então, você já falou, eu já estou indo para 40 anos de Coamo, e eu pude acompanhar um pouco dessa trajetória e dessa evolução que aconteceu nesses 40 anos, 50 anos de história da nossa fazenda experimental. E realmente foi uma grande revolução. Nós éramos importador de alimentos, os agricultores não tinham renda e hoje a gente tem uma agricultura próspera e o Brasil é um dos maiores exportadores de alimentos do mundo. Muito bem. Aquiles, entre todas as tecnologias, tudo isso que a Fazenda Experimental preconizou, estando na vanguarda da pesquisa brasileira, com os técnicos da Coamo, com a pesquisa, o que existe de mais importante na pesquisa está aqui. O que você destaca tanto aí da terra dos 3 S's
produtividade de 70 sacas por alqueire, hoje com mais de 200, quando é que anos atrás aí alguém podia pensar que o produtor podia colher mais de 200 sacas e hoje a gente vê níveis maiores. O que você destaca todos nesses manejos, todos, nessa evolução da fazenda experimental? Qual foi a contribuição para o cooperado Coamo? Sim, tem uma série de tecnologias, né, um conjunto de tecnologia e manejo das lavouras que fez com que essa evolução acontecesse. Mas eu me lembro, logo do meu início como profissional no campo, uma das grandes dificuldades era a questão do solo, a erosão do solo. E a gente chegava a pensar que isso talvez não tivesse solução. E aí veio a tecnologia do plantio direto e da rotação de culturas. E isso, para mim, foi uma grande revolução. Acho que a maior revolução que se fez no Brasil em termos de agricultura foi isso. O surgimento e o aperfeiçoamento do plantio direto. Porque o maior patrimônio do nosso cooperado é o solo. Né? E todos nós entendemos hoje, né? Quando a gente fala, o agricultor é um grande ecologista, porque ele entende que quanto melhor ele tratar a natureza, quanto melhor ele tratar o seu solo, mais vai reverter em produção, em produtividade e em renda para ele. E essa foi, acho que, a grande revolução que nós fizemos. Nós estamos aqui na região de Camorão, como você bem falou, na terra dos 3S, onde é sinônimo de terra muito pobre, terra muito fraca. E hoje nós transformamos aqui numa das regiões mais produtivas do Brasil. Então isso foi fruto do quê? Fruto desse trabalho de desenvolvimento de novas técnicas, novas tecnologias e a transferência disso para os cooperados e os cooperados adotando essas tecnologias. Então, a gente inclusive tem uma história lá na nossa fazenda experimental. Nós temos o ensaio de rotação de culturas mais antigo do Brasil. Completa 40 anos agora em 2025. Então, a gente pôde estudar todas as transformações que houve nesse solo, né? O que aconteceu com a química, com a física e com a biologia desses solos, submetido a diversas rotações de cultura. E temos também lá na Fazenda Experimental algo muito relevante, que é o Museu do Solo. Um solo que foi, parcelas que foram simplesmente tirada a cobertura vegetal e nunca foi aplicado calcário e nunca foi aplicado nenhum tipo de fertilizante. E não produz absolutamente nada. E do lado dessas parcelas a gente tem onde foi aplicado toda a tecnologia e que produz o que nós estamos acostumados a ver a produção da nossa região. Então isso também é muito importante porque os mais jovens podem ver a grande revolução que os pais e os seus avós fizeram na agricultura da nossa região. Muito bem. E para materializar essa história, nós tivemos aí a presença ilustre do vice-governador do estado, Darcy Piana, do presidente do Sistema CEPAR, José Roberto Rick, do prefeito de Campo Mourão, Douglas Fabrício, e toda a diretoria da Coamo para poder inaugurar o espaço Fazenda Experimental 50 anos, exatamente para isso, para contar um pouco dessa história, porque quem colhe hoje mais 200 sacas aí, quem está em colheitadeira aí com ar-condicionado, muitas vezes não sabe como é que foi lá atrás, né? Sim, então a gente quis marcar essa data, né, realmente muito significativa, e criamos esse espaço Fazenda Experimental 50 anos, onde a gente conta um pouco da história da evolução da tecnologia, do que aconteceu na nossa Fazenda Experimental nesses 50 anos. Eu recomendo muito, né, que os nossos cooperados, família dos nossos cooperados, visitem esse espaço e possam conhecer um pouco dessa história dos últimos 50 anos da nossa Fazenda Experimental. Quer dizer, agora, além do Memorial Coamo, que está bem visitado, nós temos um outro ponto de referência aí, que é esse espaço Fazenda Experimental 50 anos. Aquiles, e aí? 50 anos de Fazenda Experimental. Você como diretor de suprimentos e assistência técnica, que faz toda essa capitaneia aí, mais de 400 profissionais a campo, qual é o desafio? E principalmente em cima disso, o cooperado da Coamo sempre foi um privilegiado e ele vai continuar com essa equipe técnica sendo um privilegiado?
Sim, nós buscamos estar sempre atualizados em termos de tecnologia. Eu acho que essa é a nossa obrigação. Lá atrás, os desafios, as demandas dos nossos cooperados eram umas, né? Era a correção do solo, a rotação de culturas, a erosão do solo. Hoje os desafios são outros, né? A gente já superou isso em termos de tecnologia. E a gente precisa estar sempre atualizado. Então, nós estamos investindo muito na agricultura, que a gente chama agricultura digital, agricultura 5.0. Então, tudo que tem de inovação, de inteligência artificial para ajudar a agricultura, nós estamos estudando hoje na Fazenda Experimental. E assim que surgir qualquer tecnologia que de fato agregue resultado para os nossos cooperados, os cooperados podem ter a certeza, vai ser apresentada na Fazenda Experimental e vai ser recomendada para que os cooperados adotem. Muito bem, então 37 anos de encontro da Fazenda comemorado essa semana e tem mais 3 dias aí até sexta-feira, né? Sim, nós começamos essa semana na segunda-feira e vamos dar sequência até sexta, sempre trazendo cooperados e técnicos. Queria de fato destacar esse primeiro dia a grande frequência dos nossos cooperados, os cooperados, cooperadas, as famílias. Isso dá muita orgulho para nós que as famílias estão participando dos nossos encontros. Então, a gente vê os mais velhos, né? E também jovens, mulheres e crianças, inclusive, participando do nosso encontro. E isso é a certeza de que realmente a gente tem um futuro garantido. Muito bem, muito obrigado, Aquiles de Oliveira Dias, o nosso diretor de suprimentos e assistência técnica, que juntamente com toda a equipe técnica da Coamo, toda a diretoria, todos os funcionários, todos os cooperados estão comemorando 50 anos da Fazenda Experimental. E eu convido você para sexta-feira, aqui no nosso canal no YouTube, ter uma reportagem especial com essa cobertura do 37º Encontro de Cooperados e dos 50 anos da Fazenda Experimental. Você que está colhendo, ótima colheita. Você que não colheu ainda, espere. Chega a sua vez para ter realmente boas colheitas com boas produtividades. A gente volta semana que vem no próximo Momento Coamo. Coamo, a vida é a gente que transforma. Até lá!